Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do PET Engenharia Agrícola e hoje nós vamos falar sobre tecnologia em rodados de máquinas agrícolas. Eu sou Alexandre Klein, do Departamento de Engenharia Agrícola, graduado da Universidade Federal de Lavras e membro do PET Engenharia Agrícola. E vou falar um pouco com vocês hoje sobre tecnologia em rodados de máquinas agrícolas. A apresentação será dividida em introdução, as causas da compactação, tecnologia de rodados e estratégias complementares, além da conclusão e as referências que foram utilizadas para a obtenção dos dados dessa apresentação. A mecanização agrícola aumentou a produtividade no campo, porém trouxe impactos ao solo, sendo um dos principais deles a compactação. Diante dessa dificuldade enfrentada, foram criados diferentes tipos de abordagem para mitigação, entre elas o incremento de tecnologias no rodado dos maquinários. Vamos falar agora sobre as principais causas de compactação do solo. Elas poderiam ser listadas da seguinte forma: o tráfego intenso de máquinas, o peso elevado dos equipamentos, operações feitas com o solo úmido, talvez essa seja a pior delas, no que diz respeito a causar a compactação do solo, a área de contato do rodado, áreas muito pequenas, né? E o excesso de operações na área de lavoura. As tecnologias de rodados. A pressão exercida no solo depende da relação entre força e área de contato. Podemos ver aqui na ilustração o- essa relação entre a área, na qual nós vemos que aumentar a área de contato reduz a compactação, uma vez que a pressão no solo é a força dividido pela área por essa área de contato aí. As tecnologias de rodados visam distribuir melhor o peso das máquinas e assim diminuir a compactação do solo, para minimizar a pressão e a compactação. Não é só o peso da máquina que importa, mas, o mais importante, como esse peso é distribuído pelo solo. Aqui vão algumas tecnologias já atualmente utilizadas, né? Que seriam a primeira de todas e a mais acessível, utilizar pneus com baixa pressão, que proporcionam uma maior área de contato com o solo, uma melhor distribuição da carga e a redução da pressão exercida sobre o solo, assim mitigando a compactação do solo. A utilização de pneus radiais, que possuem uma estrutura mais flexível, uma melhor adaptação ao solo e um footprint quadrado, uniformizando a pressão com o solo. O que seria o footprint? Na tradução livre, seria a pegada do pneu sobre o solo. O fato dele ser quadrado, como podemos observar aqui na ilustração, faz com que essa superfície de contato seja maior quando comparada aos pneus de montagem diagonal, que são os mais antigos. Portanto, trazendo mais área de contato, a gente pode lembrar do slide anterior, que a pressão é força sobre a área. Nós vemos que acontece uma pressão menor sobre o solo. Ele também é mais resistente e tem uma melhor eficiência na distribuição da carga. Outra forma seria a utilização de rodados duplos, também chamados de dual ou Philippe, que tem como objetivo o aumento da área de contato também, assim como as outras opções de mitigação que nós temos lá, a redução de pressão por unidade de área, também trazendo uma maior estabilidade operacional, uma vez que o maquinário tem essa superfície de contato maior, ele fica mais estável, seria esses aqui, né? Aqui nós temos um exemplo perfeito, que até no implemento nós temos rodados dual, então aqui a compactação seria realmente bem baixa. Na parte de estabilidade que foi citado, seria sobre o centro de gravidade do veículo, né? Ele tem um centro de gravidade em determinado local, que favoreceria, caso ele fosse muito elevado, você elevar esse centro de gravidade favorece tombamentos, capotamentos. Então, o rodado que expande a linha lateral do maquinário favorece essa estabilidade operacional. Portanto, favoreceria operações em regiões com maior declividade. Agora são as esteiras, também chamadas de tracks. Elas possuem uma grande área de contato com o solo
exercendo uma baixa pressão. Aqui podemos observar uma colhedora de grãos que faz a utilização dessa esteira onde seriam os rodados dianteiros, né? Podemos observar que a superfície de contato é realmente bem grande quando comparado aos rodados. Há uma pressão bem baixa que é exercida aqui e possui também uma grande adaptabilidade ao terreno, tornando assim mais um benefício para quem faz a utilização de maquinários que usam esteiras ou tracks, como também são chamadas, né? Outra tecnologia, uma tecnologia assim mais recente, seria o controle de pressão dos pneus, o CTIS. Ele consiste num ajuste automático de pressão dos pneus, o que favorece a economia de combustível, adaptação às condições atuais do terreno e otimização do desempenho das operações, além de adaptabilidade a diversas condições de terrenos, uma vez que, através de sensores na roda, ele observa como está a situação do terreno, se o pneu está afundando muito, se, se o solo é úmido ou mais propenso a atolar. E aí ele controla automaticamente a pressão do pneu, podendo diminuir a pressão dela para aumentar a superfície de contato, ou em casos que favoreçam o pneu estar mais cheio, né, que seria a economia de combustível, uma vez que quando você aumenta essa superfície de contato, você demanda mais torque do maquinário para estar se locomovendo. Com os pneus mais cheios, você favorece a economia de combustível, pode ser no transporte da máquina, dentro da propriedade ali, né? Ou então, dependendo do implemento que está sendo utilizado, que não necessita tanta força do maquinário, já fica interessante estar trabalhando com pneu com uma pressão maior, uma vez que isso vai aumentar a economia de combustível do maquinário. Já para condições de solo desfavoráveis, a diminuição da pressão nos pneus favorece a tração e, e a não compactação do solo, né? Agora vamos falar um pouco sobre estratégias complementares, além da tecnologia de rodados, para mitigar a, a compactação do solo. Seria o tráfego controlado, trabalhar com as mesmas linhas. Aqui temos um exemplo de um mapa com linhas AB fixas. Também seria interessante, se faz muito utilizável a redução do número de operações com o planejamento do uso das máquinas, que seria trabalhar com planejamento mesmo, principalmente na parte de aplicação de defensivos na lavoura. Trabalhar com o mínimo de entradas possível e o mínimo de operações que venha compactar o solo, uma vez que isso aí já vimos em disciplinas e vários conteúdos sobre conservação de solos que é realmente bem prejudicial, acarretando prejuízos para o solo e financeiros para o produtor. Além de evitar operações com solo úmido, que esse aí seria uma das práticas mais danosas que acontecem, né? Na conclusão, vou dizer que a compactação reduz a produtividade, as tecnologias ajudam e muito a minimizar as perdas, e não adianta somente a utilização da tecnologia, o manejo também se faz essencial nessa equação da solução ideal. E uma finalização que o Brasil roda a passos largos para tomar a liderança na produção global de grãos. Essas aqui foram as fontes que foram utilizadas para a obtenção desses dados. E no final aqui o nosso motivacional, né? Contribuindo com conhecimento. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Curte, comenta, compartilha, é isso aí. Até a próxima.